após o relatório do nobre senador veneziano, eu gostaria muito de, mais tarde, dizer que Vossa Excelência, em se tornando ministro, se tornou a exceção da regra. A regra é que todos que se assentam aí onde Vossa Excelência está fazem um discurso, na prática, quando a toga lhe é dada, ele é a mesma pessoa, ou seja, a pessoa fora do discurso. Porque tenho convicções plenas de que um homem jamais será separado das suas convicções. Por isso, as perguntas que vou lhe fazer, as farei imaginando a sua cabeça de juiz e não de advogado. Eu não vou invernizar o seu currículo, porque sem currículo, Vossa Senhoria, enquanto advogado, não estaria sendo indicado. É preciso ter um currículo para tal. Vossa Excelência não é o primeiro indicado pelo Lula. O Toffoli foi indicado pelo Lula. Um jovem advogado, filiado do partido, nenhuma novidade. Eu estava aqui, o PFL fortíssimo, o PSDB fortíssimo, pegaram ele de pau aqui que moeram. Eu, como tenho um espírito misericordioso, naquela ocasião, achei um exagero o que fizeram. E não sei quantos se lembram dessa sabatina. Davi não estava aqui, acho que era até vereador, era só vendedor mesmo, porque é judeu, vive para cima e para baixo. Ainda usava calça curta. É. Mas o Jacques Wagner estava na Câmara, acho que não tinha nem para o governo ainda. E eu pude participar de uma maneira respeitosa e fazendo as mesmas colocações. E se o Toffoli estiver nos assistindo, está tendo uma triste lembrança da sua sabatina, porque foi uma pauleira. Como foi a de Alexandre de Moraes, atacado aqui pela esquerda de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas ninguém fez um discurso sobre liberdade como ele. O discurso feito, doutor Zanin, sobre liberdade, do ministro, então, hoje, Alexandre de Moraes, que preside o estômago do elefante, ou seja, o inquérito das fake news que cabe qualquer negócio. Nunca vi na minha vida. Impressionante. Ninguém consegue falar. Mas depois da toga, ele era este homem. Doutor Fachin, ao ser sabatinado aqui, e que as pessoas atribuem muito ao PT o lobby para Fachin, mas quem fez mesmo foi Álvaro Dias. Álvaro Dias, que inclusive relatou, até aí nada demais, até porque a indicação é do presidente. Ele decide quem ele indica e acabou. É o presidente. Ponto. Se ele indicou, ninguém desindica. Agora cabe a nós fazer a nossa inquirição dentro das nossas crenças e daquilo que nós esperamos e que eu espero. Então, as perguntas que vou fazer para alguém que já deve estar com a cabeça de juiz e preparado para tal. E não farei a um advogado. Até porque o que Vossa Excelência já respondeu e o seu discurso de começo, não sei se eu estou atrapalhando o presidente Davi, mas as suas respostas no começo, tudo bem? Continuemos. A sua palavra no começo, doutor Zanin,
Uma vez cumpridas, enquanto juiz, o senhor será a exceção da regra. Eu podia ler aqui a definição da ministra Rosa Weber, aqui no seu lugar, sobre ativismo judicial. É tremendo, é a coisa mais linda do mundo. Quem quer legislar, tire a toga e vai disputar a eleição. Nós sabemos que o país vive um ativismo judicial e, ao longo dos meus mandatos, eu tenho falado isso e repetidas vezes, só não estive aqui na sabatina do senador Gilmar e nem, do ministro Gilmar, nem do ministro Cássio, porque não estava nessa casa. Mas até do André, eu estive sentado aqui a sabatina inteira. Davi estava aí com máscara no rosto e tal, com aquele negócio ainda de Covid, né? E eu fiquei sentado aqui, vendo o terrivelmente evangélico ser sabatinado. Pergunta a Vossa Excelência, em chegando no Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência entende que o Brasil vive hoje? Vossa Excelência irá para lá com o título de guardião da Constituição ou chegará no Supremo e, a exemplo dos outros, terá uma Constituição particular e que define como quer, quando quer, seja ela qual for a questão. Em segundo lugar, nós temos questões no Supremo que não pertencem ao Supremo. E pergunto a Vossa Excelência uma vez como juiz. Aborto. 12 semanas, uma vida. Uma vida. Essa matéria é matéria a ser decidida aqui. Esse país é um país majoritariamente cristão. É uma matéria do Legislativo, mas que o Supremo acolheu. E se Vossa Excelência acha certo toda e qualquer matéria versada, que deve ser versada pelo Legislativo, uma vez judicializada, deve ser recebida, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal ou devolvida à sua casa de origem? É uma pergunta que faço a Vossa Excelência. Legalização de drogas. O Supremo está legislando sobre a legalização das drogas e era essa semana, passou para outra. Eu não sei se não foi para embolar, porque tinha sabatina de Vossa Excelência agora e semana que vem vai vir. E quero saber como Vossa Excelência, uma vez como juiz, votará na legalização do aborto, na legalização das drogas. O Supremo está dando andamento ao marco temporal. O Brasil vai se tornar um paísinho do tamanho do estado de Sergipe e o resto tudo é área demarcada. Onde estão as nossas riquezas, onde as ONGs internacionais virão para mamar. No marco temporal, a pergunta não é ao advogado, porque como advogado, se Vossa Excelência estivesse advogando e não sentado aí, para aqueles que não acreditam, não creem, não querem um Brasil demarcado de forma a destruí-lo, certamente Vossa Excelência, com a sua capacidade mostrada até hoje como advogado, saberia o caminho a tomar. Mas como juiz, como Vossa Excelência votará, se eleito for, se passar por essa sabatina e em seguida vai para o plenário? É assim, senador Davi? Mais rápido que imediatamente. Feito. Vossa Excelência, em sendo aprovado no plenário, como votará o marco temporal? Vossa Excelência pode me responder, não, e se eu não passar e tal? Não, mas eu quero se Vossa Excelência passar, né? Se passar, como votará no marco temporal? Nós vivemos num país onde pessoas não podem falar nada. Eles são calados, os seus perfis são derrubados. Essa mordaça imposta por uma corte a cidadãos perseguidos que deixaram o país, porque perderam o direito de dizer aquilo que pode dizer,
Porque pode chamar pastor de ladrão, padre de ladrão, de pedófilo, pode chamar político. Não, político não pode. Político não pode. Quando Vossa Excelência fala em liberdade de expressão, não estou falando em xingamento, mas exposição do que pensa, do que sente. Eu espero que essa sabatina, minha Vossa Excelência, não me renda processo. Porque toda sabatina que eu fiz aqui, quando o cara botou a toga nas costas, me processou. E alguns eu recebi no meu gabinete. Eu recebi o ministro Alexandre de Moraes, a pedido do Temer, e mostrei para ele uma caixa de denúncia contra ele, que inclusive foi exposta por alguns senadores aqui, que foram para o Ministério Público Federal e protocolaram. Eu nem abri a caixa, porque eu sei alguma coisa também sobre isso. Quando alguém é indicado para o Supremo ou para qualquer coisa, os invejosos vêm, protocolam coisa, traz coisa, quem queria estar no lugar do cara não está, faz acusação, faz isso e aquilo. Tem coisas que podem ser verdade, tem coisas que não podem ser. O sujeito foi indicado, eu não desindico. O meu papel é sabatiná-lo e me posicionar. Nunca tive um voto escondido. Com relação a Vossa Excelência, eu voto contra. Pelo convencimento de que o Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogado. Advogado sempre peticionou e protocolou. Ele nunca julgou. E ele vai para dentro da Suprema Corte com a cabeça de advogado. E eu quero perguntar para Vossa Excelência, durante esse tempo que foi indicado pelo presidente Lula, se Vossa Excelência trabalhou a sua cabeça como julgador, como alguém que julga, ou Vossa Excelência acredita na tese de que você pode ser o denunciante, você é um investigador, você é o dono do inquérito e você mesmo manda prender. Eu não sei se isso vai me gerar outro processo. Mas não, nessa eu não estava, não. Não. Mas eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Não quero lhe avexar, mas quero provocar a sua inteligência. Vossa Excelência, como advogado, encontrou uma filigrana na lei quando ensejou a soltura do Lula. Era uma filigrana porque os processos deveriam estar em Brasília na primeira instância, não em Curitiba. Mas como julgador, Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? Não vai responder. Faço essa pergunta em nome de todo o Brasil. Doutor Zanin, o Lula foi descondenado? Na sua posição de advogado, Vossa Excelência encontrou uma filigrana na lei e, como advogado, achou a brecha. O julgador, aí não estou pedindo para o senhor, se for aprovado, fazer qualquer juízo sobre o seu futuro colega, que é o ministro Fachin, foi quem soltou o Lula e pegou toda aquela papelada e colocou, recebeu na quinta e colocou na sexta. Mas, como julgador, assim, Vossa Excelência poderia me dizer se ele foi descondenado. Senhor presidente, muito obrigado. Doutor Zanin, cumprindo o meu papel enquanto senador da República, a situação de quem senta aí, por alguns momentos e algumas horas, ela é desvantajosa, mas uma vez sendo aprovada, será absolutamente vantajosa, porque Vossa Excelência viverá uma eternidade no Supremo. Eu não estarei aqui para ver sua aposentadoria, nem eu, nem Renan, nem ninguém. Já foi todo mundo embora, até você aposentar. Você não vai estar também, não. Não vai estar, não. Já foi. Já foi faz tempo. Os caras querem ficar aqui. O cara vai ficar 35 anos lá, moço. Os caras não querem morrer, não, tá bom. Mas eu acho que eu não estarei aqui mais, né, na aposentadoria de Vossa Excelência. E certamente,
eu estou cumprindo o meu papel aqui enquanto senador da República no momento da sua sabatina. Obrigado, senhor presidente. Doutor Zanin, essas são minhas colocações. Obrigado, senador. Indo aos questionamentos do senador Magno Malta. Senador Magno Malta, realmente reafirmo aqui o meu compromisso, se aprovado por Vossas Excelências para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de agir exclusivamente de acordo com o que prevê a Constituição da República. Entendo que o Supremo Tribunal Federal efetivamente é o guardião da Constituição. Então, a minha atuação será sempre nessa direção, tendo como bússola a Constituição da República e tudo que está nela contido nos seus 250 artigos. Também gostaria de esclarecer sobre a questão dos processos do presidente Lula. O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, ausência de coleta de elementos e de julgamento por um juiz imparcial. E, como eu disse anteriormente, e essa é a minha visão, a Justiça tem como elemento estruturante a imparcialidade, porque se não houver imparcialidade, não haverá um julgamento justo e a própria Justiça corre o risco de perder a sua credibilidade. E a Justiça, ela vive da sua credibilidade. Por isso que há preocupação, inclusive, da própria ONU, de assegurar a credibilidade dos sistemas de justiça nos países. A ONU, inclusive, em 1990, editou um diploma chamado Regras de Bangalore, que é um diploma com o objetivo de estabelecer condutas que devem ser observadas de um lado e condutas que não devem ser praticadas, por outro lado, por aquele que tem o papel de julgar. Então, embora não tenha uma força vinculante, é um diploma importante porque estabelece parâmetros de atuação de um magistrado com o objetivo de assegurar justamente a credibilidade do sistema de justiça. Então, esclarecendo a Vossa Excelência, realmente há processos em que o presidente Lula foi absolvido e outros que foram anulados por uma falha estrutural e o que indica que esses processos talvez sequer deveriam ter existido. O sistema de justiça, ele está colocado de uma forma hierárquica. Então, com base na presunção de inocência que está no nosso texto constitucional, só haverá condenação e culpa se houver uma decisão condenatória transitada em julgado. Então, à medida que o processo está se desenvolvendo na Justiça, na primeira, na segunda instância ou nos tribunais superiores, na verdade, não existe formação da culpa, senão ao final do processo, se houver a condenação transitada em julgado. De modo que, se uma instância superior anula ou reforma uma decisão condenatória, o que houve, na verdade, o que prevalece é esse resultado. É o resultado que foi colocado pela instância mais elevada dentro dessa hierarquia do sistema de justiça. Em relação às demais questões que Vossa Excelência colocou, eu queria dizer, e já o fiz aqui na minha apresentação inicial, que eu enalteço o papel do Congresso Nacional enquanto formulador da legislação, enquanto instituição legitimada pela Constituição da República para debater com a sociedade e editar as leis que vão disciplinar as condutas dos cidadãos do nosso país. Evidentemente que o Supremo Tribunal Federal também tem, como guardião da Constituição, o papel de interpretar e identificar eventuais vícios que possam estar contidos no processo legislativo, sejam formais, sejam materiais. Então, eu vejo realmente um papel bastante elevado. Essa colocação aí é sobre o aborto e a legalização de drogas? Dizendo de uma forma geral. De uma forma geral. Mas eu fiz especificamente. Eu vou chegar lá e vou responder naquilo que eu posso, porque também existe uma situação que, se Vossas Excelências me aprovarem, eu terei que analisar processos e ações que versam exatamente sobre essa matéria. Mas queria dizer a Vossa Excelência
que vejo com bastante otimismo o fato do Congresso e esse Senado ter revisitado a lei de drogas para colocar, diferenciar ali o usuário do traficante, estabelecer penas mais amenas. Então, acho que foi um papel muito importante. Eu não posso responder especificamente esse questionamento das drogas que Vossa Excelência me fez, em razão dessa situação que expus. Da mesma forma, a liberdade de expressão, eu já disse aqui numa fala anterior, eu reputo que é um direito fundamental, é algo que tem que ser prestigiado realmente, porque é assim que se dá o debate de ideias, assim que se dá a transmissão do conhecimento, das posições. Mas não é um valor absoluto. Não digo aqui que deva haver qualquer tipo de censura, mas sim que haja um limite para que a liberdade de expressão não viabilize a prática de crimes, porque aí haveria essa limitação da própria legislação. E com relação ao marco temporal, também é um assunto que está em discussão tanto neste Senado como também no Supremo Tribunal Federal. Cada instituição, ao seu tempo e modo, terá que sopesar aquilo que está previsto na Constituição, os valores que estão ali previstos e que, aparentemente, podem estar em conflito e que terão que ser conciliados, como é o caso do direito à propriedade e o direito aos povos originários. Em relação à forma de pensar e de agir de um juiz, eu penso que o que é fundamental, e nessa perspectiva é comum de um advogado e de um juiz, é ter a Constituição como bússola da sua atuação. Então, mais do que pensar como juiz, eu sempre, na verdade, na minha carreira, atuei observando a Constituição da República e, se aprovado for, seguirei no mesmo caminho, na mesma direção, sempre com esse objetivo de dar cumprimento à Constituição da República.